Você tá colorado? Se inscreve no canal. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. A gente fala de uma semana com vitórias de goleada sobre o São Paulo fora de casa, quebra de tabu e vitória no Grenal com um gol no finalzinho, sendo a única equipe a vencer das 6 primeiras colocadas. Final de semana fantástico, semana fantástica, que arrancada do Inter. Ricardinho, além dessa arrancada do Internacional, vitória por 2-1 no Grenal 429, porque no Rio Grande do Sul a gente conta cada Grenal, né? Então faz parte da tradição, a gente respeita. Teve também a vitória do Atlético Paranaense por 2-1 diante do Flamengo. Atlético Paranaense que sempre dá trabalho quando joga em casa na Arena da Baixada. Olá, Karine. Olá, Rafa, a todos. E o Atlético que melhorou muito, né, depois que o Paulo assumiu, né? Uma equipe que ficou mais competitiva, que melhorou o seu desempenho, melhorou os resultados e hoje conseguiu uma grande vitória contra o Flamengo, segurando, né, a equipe do Flamengo na classificação. Ainda o Flamengo tem, lógico, totais condições de chegar, apesar da vitória do Inter, porque tem um jogo a menos, mas o Atlético conseguiu um belo resultado em casa. Aí também teve ainda mais um jogo nesse horário, Ceará e Palmeiras. O Vovô conseguiu, né, 2-1 diante do Palmeiras. Ceará venceu por 2-1. A gente vai repercutir todos esses jogos que começaram às 4 horas da tarde. Temos bastante tempo, inclusive, Rafa e Ricardinho. Ô, Karine, não tá nevando em Paris? Pois é, né? Que cenário lindo esse, hein, Ricardinho? Tava com saudade dele. Então, mas tá uma friaca danada lá, cara. E ele tá de manga curta, né? Tava demorando, né? Tava demorando. Não, mas é que depois de muitos pedidos, né? Inclusive da família, e fizeram até algumas ações aí nas redes sociais e tal, eu recebi a permissão pro quadro estar novamente aqui e a gente poder usar de cenário. Inclusive a Eliana Silva, que está sempre ligada na hashtag Troca de Passes, colocou pra gente onde o Ricardinho está. Adorei o fundo. Ele está na casa dele, mas esse cenário, a senhora dele, a esposa dele, liberou dessa vez, né, Ricardinho? Isso, exatamente. Dona Juliana, essa vez ela liberou, ela não aguentou a pressão, né? Foi muito grande da família, dos amigos, e aí ela acabou liberando hoje o nosso cenário aqui. Daqui a pouquinho também teremos o PVC para a gente repercutir, então, essa vitória do Atlético Paranaense diante do Flamengo. Já tem gente se manifestando, questionando também as escolhas de Rogério Ceni. Já a gente vai falar desse duelo. Inclusive, vamos dar uma passada na classificação, como é que tá agora? Tem como encher tela aí, produção? Ou vocês querem que eu vá passando aqui? Quer que eu posso passar aqui, não tem problema, né? A gente vira aqui, vou ficar um pouquinho de costas para vocês, mas não tem problema, né? Vamos lá, Internacional 62 pontos na liderança. São Paulo, 58 pontos, então, portanto, tem essa vantagem importantíssima de 4 pontos. Flamengo com 55 em terceiro, Atlético Mineiro, 54 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, importante a gente falar isso. O Atlético também e o Palmeiras, que perdeu por Ceará, também tem um jogo a menos. O Palmeiras está em quinto com 51 pontos. E o Grêmio, que acabou deixando escapar essa vitória com um jogo a menos também no Campeonato Brasileiro, está em sexto, fechando esse G6 com 51 pontos. Na sequência temos Fluminense, que joga contra o Botafogo hoje. A gente também vai repercutir depois na segunda edição do Troca de Passes, está com 47 pontos. Ceará, que venceu o Palmeiras, 45 pontos em oitavo. Corinthians, 45 pontos. Inclusive o Vovô entrou também na briga, pelo menos pelo G6, né? Por uma vaga na Libertadores da América. Daqui a pouquinho o Rafa e o Ricardinho também podem falar mais sobre isso. Fechando essa parte da tabela, o Santos com 45 pontos. Agora eu vou para lá, tá? Vem, câmera, vem. Vem comigo, vem. Lá, ó. Atlético Paranaense, que conseguiu vencer em casa o Flamengo em 11º com 42 pontos. Na sequência, Bragantino com 41 pontos. Atlético Goianiense com 39. Vasco, que está respirando, conseguiu vencer ontem, mas tomou um sufoco no final do jogo do Atlético Mineiro. 35 pontos, perdão, em 14º. Fortaleza em 15º com 35. Bahia com 32 em 16º. E o Z4 com o Sport, Coritiba, Goiás. E finalmente o Botafogo com 23 pontos, que hoje enfrenta o Fluminense. Rafa, Rezende e Ricardinho. Rafa, depois a gente passar toda essa classificação. Teu pitaco, tua opinião.
Vou dividir essa classificação aí em 3 partes. Para Vai. mim, o G6 é esse, mas acho que Grêmio e Palmeiras não atacam briga por título mais, né? E mesmo o Galo tem que vencer o jogo a menos e tem que passar a pontuar, né? Assim, como postulante ao título, ontem a derrota para o Vasco foi mais uma daquelas, como o tropeço contra o Bragantino, difícil de explicar para uma equipe que quer brigar por título brasileiro. Mas são os 6 primeiros do campeonato para mim. Mesmo que o Fluminense ainda possa hoje encurtar a distância para Grêmio e Palmeiras para 1 ponto, por exemplo, vencendo o clássico contra o Botafogo. E aí a gente tem, para mim, do Fluminense até o Atlético Goianiense, a briga por vagas nas fases eliminatórias da Libertadores, né? Alguns chamam de pré-Libertadores, enfim, para as vagas finais para a Libertadores e também os times que definem Sul-Americana. Um deles fica de fora, né? Não entra na Sul-Americana. E do Vasco para baixo o rebaixamento, por mais que o Vasco tenha assim dado uma grande respirada com o que foi a vitória de ontem. Ricardinho, a gente já está com o PVC Sim. aqui no estúdio, já vou colocar ele também na nossa conversa para a gente falar mais do Grenal, mas queria que você também desse uma opinião sobre a classificação, como está agora. Bom, a parte de cima da tabela, eu acho que essa vitória do Inter foi muito importante, não só pela pontuação, né, mas por toda a rodada. Se a gente analisar os concorrentes aí do Inter, depois a gente vai falar de todos os jogos, né? Mas o Inter venceu o Grêmio, o São Paulo não venceu, o Flamengo perdeu, o Atlético Mineiro perdeu. Quer dizer, então, a rodada foi muito boa para o Inter, além de ter vencido o rival, né, de virada, quebrado um tabu aí de algum tempo, sem vencer um Grenal, da forma com que foi. Então, a moral realmente do Inter está elevada. Acho que não que seja o único candidato, mas vai ser essas últimas 6 rodadas para alguns, 7 para outros, sensacionais, como tem sido essas últimas, em relação à busca do campeonato. Acho que o Ceará, e é bom a gente valorizar, o Ceará com essa vitória faz uma campanha sensacional no meu entendimento, entra ali nessa briga, nessa rodada ele entra na briga para de repente conseguir beliscar aí um espaço numa Libertadores. Não vai ser simples, tem Fluminense, tem Corinthians, mas o Ceará com uma grande campanha conseguiu com essa vitória se postular ali entre essas equipes que vão buscar. E por último, lá embaixo, a vitória do Vasco ontem. Acho que ontem a vitória do Vasco foi essencial. Se o Vasco não contava com a derrota contra o